Márcia Tereza Couto, hoje coordenadora do programa de pós-graduação em saúde coletiva, mas também coordenadora do grupo CIMA, Saúde, Interseccionalidade, Marcadores Sociais da Diferença, vice-presidente da comissão de pós-graduação da Faculdade de Medicina, representante suplente dos... Não, olha, tem que ter fôlego até para ler esse currículo enorme, com tanta função. Fiquei pensando, essa mulher trabalha muito, gente. Representante suplente da comissão de pós-graduação também da Faculdade de Medicina, membro do grupo gestor do Programa de Formação em Pesquisa na graduação, né? Membro do COPESP, Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa. Ufa! E por aí vai, um currículo imenso, muita experiência, uma brilhante carreira acadêmica, mas eu quero começar por uma pergunta mais simples. E aí eu vou tentar ir cronologicamente. Tereza com TH e Z, da onde vem? É linda Tereza, Tereza com TH e Z vem do nome da minha avó paterna, que eu não conheci, que chamava Tereza. Faleceu quando meu pai tinha só 13 anos de idade, mas eu acho que ela sempre foi uma figura muito importante na vida do meu pai, e meu pai escolheu me colocar o nome da minha avó na grafia, que era o nome dela escrito, Tereza com TH e Z ao final. Que interessante. E a sua avó, ela morava onde? O que ela fazia? Então, a família toda, né? Assim, eu acho que eu sou da família do meu pai, de onde vem essa avó. Eu acho que eu sou a única intelectual. Acho não, tenho certeza, né? São todos. Eu tenho uma origem canavieira, vamos dizer assim, muito tradicional. Então, meu avô, o pai do meu pai, era dono de engenho, meu pai era dono de engenho, eu quase que tinha uma sina de ser esposa de dono de engenho, porque então meu pai tinha muitos amigos, que era um engraçado que muitos dos amigos do meu pai me chamavam de minha nora, sem eu nunca ter namorado com os filhos deles, porque gostavam muito de mim. Então, eu fiz uma trajetória de, vamos dizer assim, de ruptura, talvez, né? Com uma história que poderia já estar escrita. Mas como a história nunca está escrita, é a gente que um pouco escreve nossa história, né? Nos limites, né? Possíveis. Então, mas era isso. Então, era uma senhora, morreu muito jovem, então nem era senhora. Era uma mulher casada com um senhor de engenho, a Tereza. Muito bom. Então, eu trouxe, e pedindo licença aqui a João Cabral de Melo Neto, para inverter aqui o gênero, que nós vamos falar disso também, o menino de engenho para a menina de engenho. E eu vou ler só 2 estrofes, né? Menina, o gume de uma cana cortou-me ao quase de cegar-me, e uma cicatriz que não guardo, soube dentro de mim guardar-se. A cicatriz não tenho mais. O inoculado tenho ainda. Nunca soube se o inoculado, então, é vírus ou vacina. Que bom! Essa é uma boa dúvida, né? É uma dúvida para a vida, né? Nós vamos falar da vacina. Nós vamos chegar lá, mas a partir desse teu conterrâneo, que também viveu no engenho, a minha pergunta para você é o seguinte: dessa infância no engenho, porque eu já ouvi você falando que passava muito tempo lá no engenho, né? Que influência isso teve, né, na sua escolha pelas ciências sociais, sobretudo pela antropologia, porque eu já te vi dizendo eu sou antropóloga. É engraçado, né? O meu menor título é o título de antropologia, porque é o título de mestrado. Depois eu fiz o doutorado em sociologia, mas eu me considero mais antropóloga do que socióloga.
E eu acho que é interessante essa pergunta, eu nunca respondi desse jeito, mas eu vou responder pela primeira vez. Eu acho que eu me sinto mais antropóloga do que socióloga por conta da minha infância. Então, eu cresci no engenho, né? Eu cresci literalmente no engenho de cana-de-açúcar do meu pai. Meu pai e minha mãe só resolveram alugar uma casa em Recife, quando eu já tinha 5 anos, para eu e meu irmão, que é mais velho do que eu, a gente poder estudar. E a gente passava a semana em Recife para poder estudar em uma escola boa, vamos dizer assim, mas às sextas-feiras à tarde a gente ia para o engenho e só voltava de novo no domingo à noite. Então, todos os meus finais de semana, as brincadeiras, era tudo isso. Então, assim, andar a cavalo. No engenho tinha uns barrancos que eu adorava, que tinha um barro, de barro que faz panela de barro. E eu fazia minhas panelas de barro para cozinhar, as comidinhas das bonecas. Então, assim, a minha vida sempre foi muito lá, né? Então, aquilo que eu via e vivia da diferença, que depois eu fui reconhecer como diferença de classe, diferença social, era muito naturalizado, porque eu conhecia aquilo como o meu lugar, né? Mas claro que eu sabia que o meu lugar era um pouco diferente, e essa diferença foi se acentuando à medida que eu fui convivendo mais em Recife. Passei a estudar em escolas, aprender a ler e escrever de um jeito que as outras pessoas no engenho, os filhos dos trabalhadores, não sabiam, vendo um outro mundo, uma outra realidade. Então, essa sensação, duas coisas que a antropologia, quando eu me deparei com ela, me ensinaram. Uma é a sensação de você estranhar o que lhe é familiar, né? Então, eu passei a estranhar aquele mundo que era tão meu, tão familiar, né? E poder reconhecer a diferença nesse estranhamento. E a outra coisa é considerar que a gente é feito, produzido, vamos dizer assim, nas relações de alteridade, na relação com o outro, né? Então, por mais que eu tenha aí um doutorado em sociologia, eu acho que esses conceitos de diferença, alteridade, subjetividade, pertencimento, que são tão caros à antropologia, me definem. Então, é a primeira vez que eu respondo desse jeito, remetendo à minha infância, mas isso é muito interessante. E aí confirma, porque quando eu entrei na faculdade, logo no final do primeiro ano do curso de Ciências Sociais, eu fui buscar fazer iniciação científica, e, por incrível que pareça, a única vaga que tinha naquele período de iniciação científica era em uma pesquisa sobre representações de classe na zona canavieira de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E era de uma antropóloga, Gisélia Potengi, a coordenadora da pesquisa, e aí eu fui olhar para aquela realidade a partir da academia, a partir de conceitos antropológicos, sociológicos e tal. Então, eu acho que foi um momento quase que de luto da morte, vamos dizer, daquela criança que se sentia tão igual, mas que depois que ela entrou na academia e depois que ela foi crescendo, ela se percebeu tão diferente daquelas pessoas com quem ela convivia, né? Então, por um lado, essa menina morreu, porque aí eu passei a enxergar as diferenças de classe, os mundos sociais, enfim, mas algo daquilo ainda permanece ainda hoje, que é o respeito às diferenças e a ideia de compreensão do outro, que a compreensão do outro é a compreensão da gente próprio, de si próprio, né? Então, eu acho que talvez seja por isso que eu me defina como antropóloga e não como, sei lá, da saúde coletiva ou socióloga, enfim.
que lindo, gente. Bom, você já me respondeu a outra aqui. Antes que a gente entre, então, para falar do CIMAS, que é isso, essa entrevista é para o site do CIMAS, né? Eu quero ir lá na sua tese de livre docência, que você trabalhou gênero, masculinidades e saúde. E o objeto, né, quer dizer, são vários objetos aqui, então, o ethos masculino, né, que você trabalhou uma pesquisa em relação às igrejas evangélicas, os homens, né, homens, masculinidades e a saúde, políticas públicas para atenção à saúde dos homens, parentalidade, homens e presença HIV e AIDS, enfim, uma compilação aqui da sua pesquisa nesse momento, até 2016. E a questão é o seguinte: há uma diferença aí de atenção à saúde dos homens. Os homens são mais doentes que as mulheres? São. Mas, ao mesmo tempo, são mais... são menos domesticados ou menos domesticáveis em termos de saúde do que as mulheres. Então, se por um lado eles adoecem efetivamente mais, morrem mais cedo e têm mais problemas crônicos e de maior difícil manejo do que as mulheres, né? Ao mesmo tempo, eu acho que tem um potencial de saúde, porque os homens não são tão facilmente medicalizáveis como as mulheres. Então, como tudo tem um lado bom e um lado ruim, o lado que eu vejo que é bom é o lado de que, se os governos, se o Estado, se a sociedade, né, e as grandes instituições como medicina, religião, enfim, tiveram mais dificuldade ou não se ativeram a essa domesticação da saúde dos homens, eles têm uma certa proteção, né? Então, eu acho que é isso, os homens morrem e adoecem mais do que as mulheres, isso é um dado, né, irrefutável, mas, ao mesmo tempo, por serem mais refratários à medicalização, eu acho que eles conseguem viver melhor, mesmo adoecendo mais e morrendo mais. Eu não sei, acho que são contradições, né? Não sei se é contradição ou se é paradoxo, mas eu acho que são questões que instigam, né? E eu acho que essa é uma questão que me instiga muito, porque eu não gosto de olhar para os homens e achar que eles merecem ter uma atenção à saúde, no sentido de simplesmente fazer a mesma coisa que a medicina fez com as mulheres, mas no sentido de tentar fazer diferente, não errar, né, do mesmo jeito que se errou com a saúde das mulheres, né, mas reconhecer as necessidades de saúde dos homens dentro de uma socialização que é muito diferente do que a socialização das mulheres e das pressões da saúde sobre as mulheres. Porque a mulher tem duas pressões sobre a saúde. Tem a pressão sobre a saúde de si, dela própria, que ela sempre foi muito medicalizada ao longo da história, mas também tem uma pressão de uma responsabilização que essa mulher tem que cuidar da saúde dos outros, inclusive da saúde dos homens, dos filhos, dos pais, de tudo. Então, eu não estou dizendo que a gente não deva responsabilizar os homens pelo cuidado também da saúde dos outros, mas eu acho que a gente não precisa incorrer nos mesmos erros que a gente historicamente incorreu quando pensou a saúde das mulheres. Então, eu quero voltar, porque eu estou tentando fazer cronologicamente, mas eu nem anotei cronologicamente, né? Porque eu não tenho essa organização. Você coloca, então, nessa tese tua da livre docência, como é que você começou o seu estudo de gênero e masculinidades? Na verdade,
você partiu desde a graduação lá com a Joan Scott, né? Que fala do feminismo, e aí no livro As Mulheres e os Direitos dos Homens, isso é um aporte meu, como um protesto contra a exclusão e eliminar a diferença sexual na política. No entanto, o fato dessa demanda vir em nome das mulheres é algo paradoxal, pois se fala em nome das mulheres, você aceita e rechaça ao mesmo tempo a diferença sexual. Isso que ela traz como paradoxal, e que é importantíssimo, acho que, assim, para mim, cada vez que eu vou lendo é algo novo, você acha que se pensa ainda assim nesses estudos sobre gênero? Ou, pensando agora, né, que tá, tudo quanto é lugar você fala sobre estudos de gênero, tudo quanto é lugar. Então, assim, se a gente tem que retomar aí a Joan Scott, né, e pensar nesse paradoxo, para não ficar uma coisa radical, ou não, se pensa ainda assim, o feminismo dessa maneira. Eu acho que não pensa mais. Eu acho que esse foi uma barreira teórica e política que já foi superada. Eu acho que ela deve ter sido superada ali ainda no final dos anos 90, início dos anos 2000. Claro que ainda tem searas de resistência, mas eu acho que tanto politicamente quanto teoricamente, conceitualmente, o desenvolvimento dos estudos de gênero e a participação de muitos grupos de mulheres nos movimentos feministas e nos movimentos de mulheres arejaram essa contradição e esse paradoxo aí original. E eu acho que aí os estudos de masculinidade, né, que eu fiz parte e ainda é uma linha de pesquisa minha que eu gosto muito, embora eu esteja um pouco mais distante dela, ajudaram muito nessa trilha, porque eu acho que os estudos de masculinidades, sobretudo a partir dos anos 90 e anos 2000, puderam trazer muitas contribuições para, mesmo sendo tributários da perspectiva feminista, trouxeram contribuições desse universo das masculinidades no plural, né? E a diversidade e a pluralidade das formas de homens e mulheres viverem e da dimensão relacional do conceito de gênero, né? Hoje, mais do que relacional, porque relação parece uma coisa entre dois polos, mas a relação é entre muitos polos, né? Inclusive entre polos dos homens trans com as mulheres cis, das mulheres trans com os homens cis. Então, assim, a gente tem aí uma reformulação, um arejamento, vamos dizer assim, uma pluralidade muito maior, que aí eu acho que é isso que faz, vindo do social e sendo alvo de debate no mundo acadêmico e no debate político, faz arejar e a gente sair dessa aparente contradição entre o masculino e o feminino, ou entre um aparente paradoxo ou fixidez do masculino e do feminino como coisas estanques. Muito bem, vamos lá. Outro aspecto que você também trabalha nas suas pesquisas é essa divisão entre o norte global e o sul global, né? Que você escreve, inclusive, que demarca um reconhecimento situado que considera o papel desempenhado e não herdado do período colonial. Herdado deve ser, né? Por cada país. Há já muitas produções, aí é a minha pergunta, né? Se a gente, no Brasil, já tem muitas produções pensando assim, com os nossos pesquisadores, com a nossa lente para o nosso diferente e semelhante aí, né? Porque temos uma história em comum. Eu acho que, assim, é engraçado que ao longo da vida da gente, a gente vai tendo que descobrir coisas, e academicamente, né? E,
por exemplo, uma coisa que eu queria dizer é que, assim, eu só me reconheci feminista, e eu acho que eu fui me tornando feminista, e só depois de velha, vamos dizer assim, depois dos 40, é que eu me nomeio e me apresento como feminista por conta da academia. Eu não tive, na minha juventude, participação em movimentos políticos, até porque o meu florescimento, a minha juventude, era ainda no momento, mesmo no momento de redemocratização, pós-ditadura militar no Brasil, mas eu ainda era muito nova, eu tinha ali 15 anos, 85 eu estava com 15 anos, então eu era muito nova. Eu fui começando a descobrir política e feminismo na universidade. Eu acho que a universidade pode ser um universo de construção de identidade. Eu agradeço imensamente eu ter tido o privilégio de fazer uma universidade boa, pública, e conviver com tanto debate político dentro da universidade, né? Eu sou devedora disso. Ao mesmo tempo que eu sou muito privilegiada, eu sou devedora disso. Então, eu só me tornei feminista por conta dos estudos. As pessoas dizem, eu me tornei feminista em participação em grêmio estudantil e não sei o quê. Não, gente, eu me tornei feminista lendo John Scott, lendo Margarete Arilha, lendo Margarete Rago, lendo autoras nacionais, lendo Eliette Safiotti, e que, por sinal, eram todas mulheres brancas, né? Era uma época também que a gente ainda não tinha uma visibilidade de intelectuais que tinham sido silenciadas, né? Então, eu acho que é muito importante isso. E eu venho conhecendo essas intelectuais negras, né, ou não brancas, ou outras da América Latina, a partir do CIMAS, coisa já há muito pouco tempo atrás, né? Então, vocês e o que a gente faz junto no CIMAS é que me proporcionaram ter outras descobertas. E é incrível, essa outra descoberta, se eu me tornei feminista indo para a universidade, vivenciando um outro mundo, eu acho que eu comecei a pensar melhor na ideia de norte global e de sul global, e de como isso é importante, e que a gente precisa o tempo todo fazer essa crítica quando a gente produz conhecimento nos nossos estudos, depois que eu passei quase um ano na Inglaterra, né? Porque eu fui meados de junho, julho, voltei em agosto, em setembro eu fui de novo e fiquei até março do ano seguinte. Então, estar lá e olhar o Brasil de fora, olhar a América Latina de fora, me abriu a possibilidade de ver o quanto a gente tem teóricos e teóricas que nos ajudam a pensar as nossas questões, e que, se uma parte das nossas questões, elas tangenciam questões do norte global, outra parte são tão específicas a essas questões, que a gente precisa de arsenal metodológico e conceitual local, né? Então, é muito interessante que, no caso, para mim, foi esse estar fora, né? Estar longe para olhar o perto, né? E procurar o que estava perto o tempo todo, mas que era invisibilizado por conta de uma geração que eu fui da academia, que quase não tinha, a gente quase não estudava gênero e feminismo, a gente quase não estudava teóricos negros, mesmo homens, a gente se debruçava nos clássicos, mas que não eram os nossos clássicos, eram clássicos universais, porque Marx, Weber e Durkheim são considerados clássicos universais, não locais.
quem são os nossos clássicos locais? A quem a gente poderia nomear assim, né? Então, então, por isso que eu acho que é muito rico, porque eu acho que eu tenho a felicidade, sabe, Elise, de conviver com gente que o tempo todo está me apontando para outros mundos possíveis e de novas descobertas. É isso. É interessante a visão que você traz da universidade, imagina, a Universidade Federal de Pernambuco que você fez, né? Então você encontrou gente muito bacana, porque a universidade, né? Pelo menos em São Paulo, essa é a minha vivência, ela não é essa com você agora, que é outra história, mas assim, sempre foi muito pesada, muito hierárquica, muito dura, em que havia ali um mestre sempre dizendo qual era a verdade, né, pelos clássicos, os clássicos universais sendo citados, né, e às vezes de calar o outro, né, você tanto tem uma experiência diferente, na minha opinião, diferente do que eu acho que foi a realidade um pouco do que eu vivi aqui, como faz algo muito diferente, eu quero falar disso, eu quero entrar nisso, mas primeiro eu quero que você dê uma aula aqui pra gente, que já está sendo uma aula maravilhoso. Onde que surgiu a ideia dos CIMAS, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente como é que entra aí saúde, né? Que são 3 conceitos diferentes aí no nome. Interseccionalidade e marcadores sociais da diferença. Então, primeiro, como é que veio essa ideia dos CIMAS, né? Que você criou aí um grupo heterogêneo, maravilhoso, maravilhoso, que tem muitas diferenças, pessoas de formações diferentes, lugares diferentes, quer dizer, em que você abarca na prática aquilo que você, teoricamente, sempre defendeu, né? E que é uma beleza. Então, eu queria que você explicasse primeiro aí como que veio e depois o que é cada termo desse. Tá. Então, o Simas veio aos poucos, né? Então, tem algumas coisas assim interessantes, né? Como é que eu posso contar um pouco dessa história? Em 2015, final de 2015, eu resolvi que eu iria fazer uma livre docência. Então, a minha livre docência, a primeira livre docência de uma cientista social, antropóloga, na Faculdade de Medicina da USP. É um lugar muito tradicional. E eu resolvi fazer uma livre docência nessa discussão sobre masculinidades e saúde, que era a minha linha de pesquisa, que eu tinha muitos projetos diferentes. Eu tinha projeto com portuários, sobre disrupções, né, morais e o impacto das mudanças no setor portuário, nas masculinidades. Eu tinha estudos de projetos grandes sobre os homens na atenção primária e a demanda dos homens em saúde, né, no contexto do SUS. Eu tinha estudos sobre homens e o desejo de constituir famílias homoparentais, que era um estudo com Rosana. Eu tinha já muitos estudos de masculinidades muito diversas, dos portuários aos homens que usam o SUS, aos homens gays que buscam ter filhos, homens se relacionando com profilaxias pré e pós-exposição sexual, enfim. E eu resolvi fazer uma tese de livre docência do que a gente chama de compilação, né, de artigos. E eu me descobri que eu tinha que fugir do gênero. Quando eu estava escrevendo a tese, no final dela, a gente tem que fazer um balanço crítico da sua própria produção. E nesse balanço crítico que eu fiz da minha própria produção nos estudos de masculinidade, eu vi que eu deveria superar gênero, não superar no sentido de deixar gênero para trás, mas de que vários dos meus achados sobre os portuários não eram necessariamente uma questão de gênero, mas era uma questão de classe. Muitos dos meus achados sobre os homens gays que buscavam pela adoção constituir famílias não eram propriamente questões dos homens, eram a questão dos homens gays, da sexualidade,
das impossibilidades que a sexualidade traz para os homens no tocante às relações familiares. Quando eu estava estudando os homens na atenção primária, aí sim era uma questão da medicalização sobre os corpos dos homens, de como os homens lutavam aí contra essa medicalização. Mas, de qualquer forma, gênero, classe e sexualidade estavam me instigando a pensar, olha, não é só gênero. Mas eu tinha uma cegueira, que talvez foi a última a eu romper, que era a cegueira de raça-cor. Eu tranquilamente posso confessar aqui que durante muitos estudos meus, eu não me atinha a essa questão como a questão de raça, cor, como uma questão importante. E eu, quando comecei a olhar e me debruçar criticamente sobre os meus estudos, eu pensei, gente, eu tenho falado de homem gay, eu tenho falado de homem trabalhador, da questão de classe, eu tenho falado de homem e gênero, masculinidade, mas eu não tenho falado de raça, cor. É como se essa fosse uma categoria quase que à parte, que não interferia nas minhas pesquisas. Mas não interferia, Elis, porque tem uma frase que eu acho lapidar do Pierre Bourdieu, que eu sempre uso nas minhas aulas de metodologia, que ele diz: o real nunca toma iniciativa, já que dá respostas ao que é perguntado. É uma frase que ele tem na abertura de um capítulo do livro A Profissão do Sociólogo, Preliminares Epistemológicas. Então, se eu não tomo, como pesquisadora, a iniciativa de fazer uma pergunta à realidade, essa realidade nunca vai aparecer para mim. Né? Então, como eu nunca me perguntava, como pesquisadora, sobre raça-cor não aparecia para mim. Então, essa foi uma das críticas que eu vi no meu balanço crítico da minha produção, e eu pensei... Aí foi quando eu comecei a ler os primeiros textos, em 2015, sobre interseccionalidade, e eu pensei, eu quero me debruçar sobre isso, eu quero entender como esses marcadores sociais da diferença, né, aí muito mais gênero, raça, cor, classe social, sexualidade, geração, como eles se combinam para produzir mais ou menos desigualdade, mais ou menos privilégio, inclusive no caso dos homens, que é um grupo privilegiado por ser homem, mas a depender do marcador que se acopla com gênero, ele vai ser desprivilegiado, ele vai sofrer aí pressões muito importantes, né? É diferente um homem branco, heterossexual, do homem preto, gay, óbvio, né? Enfim. E aí, quando eu terminei a minha livre docência, foi muito engraçado, o presidente da minha banca, que era o professor Aloysio Segurado, aqui da Faculdade de Medicina, ele virou para mim e disse assim, Márcia, você, depois da livre docência, você vai ter que assumir muitos postos, né? Começa a ter uma nova vida institucional. Você pretende fazer isso logo? Eu disse para ele, não, eu pretendo ir para fora, aprender um pouco mais antes de voltar. E logo depois da minha livre docência, em 2016, eu já fiz contato com Cambridge, na Inglaterra, no Centro de Estudos em América Latina, e aí fui passar um sabático, passar um tempo lá, que foi aí quase um ano, e fui com o propósito de só estudar interseccionalidade. Eu acho que eu devo ter lido assim uns 100 artigos sobre interseccionalidade e feito resenhas, e foi aí que eu descobri muitas autoras latino-americanas, indianas, não europeias, vamos dizer assim, né? E então também precisei ir para fora para reconhecer a produção de grandes intelectuais daqui, né, do sul global. E foi isso. Então, eu já queria trabalhar com interseccionalidade, fui atrás de passar um ano só estudando. Se você olhar meu currículo Lattes, no ano de 18, eu não publiquei, acho que eu publiquei só um artigo.
é uma baixa fundamental no meu currículo, mas parece, né, numericamente, mas, ao mesmo tempo, foi aí um ano para eu poder ganhar musculatura para produzir muito mais depois, enfim. Então, foi assim que surgiu o meu interesse pela interseccionalidade e pela articulação desses marcadores sociais da diferença. E aí, quando eu estava lá na Inglaterra, tinha 2 grupos que eu participava, assim, muito passando, né? Na verdade, eu fui mais para estudar do que para participar de grupos. Mas tinha 2 grupos que eu frequentava, e um deles tinha um formato que era muito interessante. Era um formato em que, uma vez eles se reuniam quinzenalmente. Uma sessão era uma sessão de discussão de um texto mais teórico, que eles definiam, e uma outra sessão era uma sessão onde alguém do grupo jogava na mesa um texto de sua autoria, que pretendia publicar, ou que era uma parte da sua tese, da sua dissertação, enfim, mas mandava por escrito para todo mundo do grupo, e outra pessoa do grupo, que não aquele que escreveu o texto, fazia às vezes do debatedor do grupo, do texto. Eu achei aquilo bárbaro. E como eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muitos orientandos, sempre tive muitos orientandos, né? Tanto de mestrado, doutorado, às vezes com supervisão de pós-doutorado e iniciação científica, eu pensei assim, gente, eu quero voltar, eu quero fazer isso com as pessoas, né? Com as pessoas que estão lá. E foi quando eu voltei, a gente começou a fazer nesse formato. A gente já tinha algumas outras reuniões, né, de quase que um grupo de estudo muito tradicional, grupo de estudo de interseccionalidade, que era só eu e os alunos de doutorado. Então, aí eu voltei, a gente propus essa mudança no formato, né, das discussões, que sempre foram quinzenais, e incorporei pessoas diferentes, né? Então, recebi pessoas como você, que não eram meus orientandos, né, mas que agregam muito a discussão. Abri para os meus orientandos de mestrado, porque às vezes não há essa nomeada diferença entre mestrado e doutorado, né? Em termos de formação, enfim. E aí a gente foi fazendo um grupo bem plural e bem heterogêneo. Eu acho que o nosso grupo é muito diverso, né? Então, foi assim que começou. O Simas começou com uma autocrítica da minha produção em masculinidade, a minha busca por ir para fora para estudar interseccionalidade. E quando eu cheguei lá, conheci um formato de grupo operativo de discussão que achei bastante interessante. Então, foi assim que o Simas se constituiu. E aí, eu voltei em 2018, e em 2019, um ano depois da gente estar experimentando tudo isso, eu resolvi oficializar o Simas junto ao CNPq, né? Constituir um grupo de pesquisa no CNPq. E aí, temos aí até hoje. Você disse que você descobriu, então, quem produz, enfim, os pesquisadores que são da América Latina, enfim, lá na Inglaterra. Os ingleses se interessam pela gente, academicamente? Não. Muito poucos, pouquíssimos se interessam pela gente academicamente, mas uma enormidade se interessa pela gente como interlocutores de pesquisas empíricas. Então, eu vou fazer uma diferença entre o interesse pelos conceitos e pela produção teórica e um interesse pela interlocução, pela riqueza de empírico que a gente oferece para eles.
E aí tem uma grande diferença, né? Isso eu estou falando em termos mais gerais. Claro que tem gente que tem um interesse pelas categorias, pelas nossas categorias teóricas, mas isso eu acho que é um grupo mais reduzido. Então, por quê? Porque a gente ainda tem um mecanismo de dominação acadêmica, né, que eu acho que é um mecanismo colonizador mesmo, em que a gente serve muito mais, seja a gente, eu como professora da academia, como interlocutora das pesquisas empíricas que eles fazem em loco aqui no nosso sul global, né? Então, claro que eles nos querem como interlocutores, vamos dizer assim, intelectuais para pensar esses achados deles, e ao mesmo tempo, e aí eu sou quase que um exemplo disso, a gente aqui das universidades brasileiras, a gente não vai para a Europa, nem para os Estados Unidos ou Canadá para estudar eles. A gente vai para aprender as teorias deles, né? Mas, ao mesmo tempo, o arsenal de livros, de produções, assim, olha que eu estou na USP, que a gente tem uma grande potencialidade de acesso a conhecimento, mas na Inglaterra e na Universidade de Cambridge, talvez uma das mais antigas, mais antigas não, na Europa, né? Mas mais conceituadas universidades, acho que é uma das primeiras, né, no ranking das universidades, não só europeias, o arsenal bibliográfico, a biblioteca, é uma coisa vastíssima. Então, é lá que também a gente tem a capacidade de descobrir coisas que são produzidas aqui e que eles têm lá. Eu vou dizer uma coisa que que eles têm lá e eles podem até estudar. Então, às vezes, o acesso a essas coisas, por acaso, talvez tenha sido um acaso que me aconteceu lá. Mas eu quero dizer, eu estava um dia na biblioteca do CLAS, dos Estudos de América Latina, e eu resolvi fazer uma busca, sabe por quê? Sabe aquelas coisas que a gente faz boba, a gente está cansada e tal? Eu resolvi botar o meu nome, na busca do que tinha na biblioteca. Pensei, será que já tem alguma coisa minha aqui? Sabe aquela coisa assim, eu quero ser famosa, eu quero ter uma coisa minha na biblioteca de Cambridge. E, pasme, eu achei o artigo primeiro artigo que eu publiquei sobre minha minha dissertação de mestrado, que era sobre as mulheres nos movimentos populares urbanos de Recife, no início dos anos 90, numa revista que, se eu tentar acessar aqui pela USP, eu não consigo, porque é uma revista que ela não tem online, ela só tem impressa. E esta revista impressa, com um artigo meu que chama Revista de Estudos Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, uma coisa pequena de Recife, tem na biblioteca do CLAS. Eu fui na estante e peguei, sabe assim? Então, assim, veja, ao mesmo tempo que ele, no caso, né, na Inglaterra, que eles são colonizadores, eles valorizam o conhecimento. Então, eles têm um acervo monumental, coisa que a gente quase que não valoriza aqui. E um acervo físico, não só um acervo, né, online, né? Então, foi assim que eu descobri vários autores, e porque eu comecei a estudar interseccionalidade, eu comecei a ver discussões teóricas entre autoras do Norte Global e do Sul Global, e aí eu comecei a olhar para os estudos decoloniais, o feminismo decolonial. Foi assim que tudo aconteceu, por incrível que pareça. Tem um artigo meu de 1995, primeiro que eu publiquei, na revista Fininha Física, lá na biblioteca de Cambridge. Posso dizer que eu sou famosa.
Sensacional, sensacional. Gente, é a vantagem de ser estrangeiro de si mesma. Aí, né? A sua saída que te fez ter uma outra visão. Bom, eu queria voltar, então, você explicou para a gente o Simas, essa história. Eu vou fazer aqui uma interpretação, porque todos nós da área de humanas somos máquinas de interpretação, né? De interpretar essa realidade. Eu vejo o Simas, então, como um grupo muito atual, né? Horizontal, democrático, né? Que dá voz àqueles que talvez não teriam lugar. Tem nenhuma hierarquia, ou pouca hierarquia, eu diria, né? É um lugar de livre pensamento e produção, uma produção que propõe políticas de saúde extremamente importantes para o Brasil. Uma vez eu tive como resposta tua, quando eu apressadamente queria definir o conceito de lugar de fala, lá numa discussão que a gente estava tendo, né? E aí você me diz assim, não, é preciso esperar, né, que cada um falasse, né, que cada um, que você como professora ouviria as construções de cada um ali. E aí eu fiquei completamente encantada, eu falei, gente, né, eu tô aprendendo aqui não só todas essas teorias e tal, mas também um modo de ensino, um modo... E aí eu fiquei pensando, quanto nesse teu pensamento, né, que espera que cada um faça a sua própria construção né, e um modo de aprender ali, nesse teu, né, quanto nesse teu pensamento tem mais ainda o melaço da cana, mas aí do doce Paulo Freire. Ai, que coisa linda! Isso é para me emocionar, né? Isso é para mim. Eu acho que eu busco ser alguém que valoriza alguns rituais da academia, até porque eu me vejo nesse lugar, sempre fui desse lugar, eu nunca tive outro lugar, Elise, eu nunca fui outra coisa, né? E eu sempre tive o privilégio, e aí eu digo assim, eu sou muito privilegiada, de estar em boas universidades públicas, seja a primeira onde eu fiz toda a minha formação, né, que é a Federal de Pernambuco, fiz graduação, mestrado e meu doutorado lá, seja na Unifesp, que foi no primeiro campus de expansão do governo Lula, nas universidades federais. Eu fui da primeira turma de professores, fiquei 5 anos lá, e depois eu vim para esse lugar de hierarquia que é não só a USP, mas a Faculdade de Medicina. E nisso tudo, né? Então, assim, são grandes instituições, enfim. Eu acho que a primeira coisa que eu penso é assim, eu tenho sempre que aprender. E eu não sei, acho que não é aprender teoria, nem metodologia, nem fazer pesquisa. Eu sempre tenho que aprender com o humano, por isso que eu também me sinto antropólogo o tempo todo. E eu tenho um jeito muito, que ao mesmo tempo eu acho que eu sou muito Caxias em termos de estudar e da forma como eu me comprometo com as coisas, mas eu sou uma moleca de engenho. Eu falo palavrão, eu sou bagunçada, eu gosto de pegar nas pessoas, eu gosto de falar alto, eu gosto de aparecer, eu sou amostrada, eu sei que eu sou amostrada, faz parte de mim, entendeu? Eu sou meio moleca, né? E eu acho que isso faz com que eu olhe para a vida acadêmica e institucional, tentando levar ela de um jeito mais leve, porque se eu fosse levar ela de um jeito duro, rígido, eu não aguentaria, porque eu estaria matando essa moleca dentro de mim, entendeu? Então, eu acho que talvez seja menos uma orientação teórica política, no sentido de dar voz ao outro, aos outros, né, que somos vários outros ali no Simas, mas é quase que um jeito de temperamento, é um jeito de ser,
né? Eu não sei se eu teria sido outra coisa, no sentido de muito mais reconhecida, já estou falando quase que no passado, né? Mas não sei se eu seria mais reconhecida se eu tivesse outro jeito, um jeito mais sisudo, mas o meu jeito me dá o reconhecimento que eu quero e que eu preciso. Não é nem que eu quero, é o reconhecimento que eu preciso. Eu gosto de ser vista pelo olhar do outro como uma pessoa, como uma moleca, mesmo num domínio tão duro como a academia. Eu não sei se é outra coisa, né? Claro que, obviamente, em determinadas situações, eu consigo desempenhar bem o papel de uma estrita professora, docente da USP, mas não é o meu cotidiano. E eu adoro quando eu não preciso representar esse papel de professora livre-docente da USP nas minhas atribuições com os meus alunos, o meu grupo de pesquisa e com as pessoas que eu trabalho mais diretamente, fazendo pesquisa, orientando, aprendendo, enfim, né? Eu acho que o aprendizado tem que ser leve, divertido, né? Sua gargalhada me inspira, a sua. Ai, gente, eu quero falar agora das vacinas, porque eu não posso passar por isso sem perguntar. Mas assim, daria para terminar essa entrevista aqui maravilhosa nessa tua fala. Eu acho que a gente não precisa falar das vacinas Não. hoje. Acho que a gente pode falar das vacinas outro dia. Porque, ó, a gente já está quase 1 hora, que a gente vai fazer uma edição. Acho que é outro dia. É porque eu falo pra cacete. Não, então, mas é ótimo que você fale pra cacete. Então, eu acho que eu quero fechar de novo com o João Cabral de Melo Neto, mas aí o poema dele que chama Psicanálise do Açúcar. Uau, eu não conheço esse. Depois você vai me mandar ele na íntegra. íntegra. Eu vou pegar só a primeira estrofe. O açúcar cristal, o açúcar de usina, mostra a mais rentável das brancuras. Quem do Recife sabe direito quanto, e o pouco desse quanto que ela dura. Sabe o mínimo do pouco que o cristal se estabiliza cristal sobre o açúcar, por cima do fundo antigo, de mascavo, do mascavo barrento que se incuba, e sabe que tudo pode romper o mínimo em que o cristal é capaz de censura, pois o tal fundo mascavo logo aflora, quer inverno ou verão, mele o açúcar. Eu acho que essa tua originalidade, esse jeito seu, que recebe a gente muito bem, é quase essa coisa do açúcar ali que vem nessa brancura, mas que não deixa de ter ali o melaço no meio, que é o doce do açúcar. Incrível, você sempre me emociona. Você se emociona muitas vezes, mas... Eu me emociono demais com as suas escolhas, com as suas falas. E eu acho, Elis, talvez isso nem entre na edição, mas eu acho que eu me torno sempre melhor nesse encontro, sabe? Claro que a gente sabe que o nosso Simas tem muitos perrengues, tretas, mas raras vezes eu tive que intervir, né, e buscar. Eu acho que não precisa ter consenso, precisa ter vontade, né? Precisa ter disposição para seguir compartilhando as coisas. Eu acho que se a gente tivesse um grupo que necessitasse de um consenso sobre a maioria das coisas, a gente não seria tão livre e não seria possível a gente ser o que cada um da gente ali no grupo é, né? E
E eu tenho nesses tempos de pandemia e de ausência, talvez aqueles encontros às sextas-feiras à tarde, que a gente falava de coisas difíceis, teóricas, mas ao mesmo tempo ria de bobagens tão cotidianas, e fazia piada de nós mesmos, que a gente ali sempre fez muita piada de nós mesmos, né? É uma das coisas que eu mais sinto falta, né? Então, Sim. eu tô louca para a gente poder voltar a se divertir, né? E produzir, se divertir. Claro que a gente cada um está produzindo, mas produzir mais coletivamente, assim, Sim. no compartilhar. É isso. Ai, Márcia, obrigada, que coisa linda. Eu sabia que ia ser intenso. Eu sabia. Eu estava com muito mais medo dessa intensidade do que de te entrevistar, assim, né? Não era uma coisa da jovenzinha que eu não sou mais, que tinha medo dos professores. Eu não tenho mais isso. E óbvio que com você muito menos ainda, porque você me ensinou muito essa coisa que a gente pode trabalhar junto e trocar, e me ensina a ser com os meus alunos também, né? Me ensina a ser amorosa, generosa. E eu te agradeço demais por esse encontro na vida. Ai, coisa linda. Ai, que coisa linda. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você ainda vai fazer o doutorado comigo. Eu pretendo esse ano ver se eu entro. Você vai fazer, nem que seja, entendeu? Eu dizendo para você, Elis, vai, mergulha, vamos. Porque eu acho que vai ser uma experiência tão enriquecedora para nós duas. Pois é que a mergulho não vai ser pouco, então eu tô até assim. Tomando fôlego, a gente tem que tomar fôlego para mergulhar juntas. Não, gente, canceriana, o seu sol tá na minha casa 9. Que porra é essa? Casa 9 no mapa astral, minha filha, é da espiritualidade, do intelecto, da universidade, da não sei o quê. E câncer, né? Então, É. E você é o quê? Você é câncer? não, eu sou de touro. Você é agora, né? Qual Foi dia dia do seu? 24. Ai, que delícia! Ai, meu Deus. Eu sou bem câncer, eu sou bem ali no meio do quadro, assim, dia 7, né? Bem no meinho, assim. Maria. Adorei, viu? Eu Adorei também. mesmo. Eu Foi muito também. gostoso. Me manda a gravação, então, para o meu Vou e-mail. mandar, tá E bom? aí eu vou pedir para me ajudarem na transcrição para ser mais Isso. rápido. Eu acho que poderia ser um blog ou um vídeo. Eu acho que não precisa transcrever. Eu acho que a gente falou tão direitinho. Eu acho que se fizerem uma edição, poderia ser ou blog ou vídeo mesmo. A gente tava bonitinha no vídeo, assim. Tava todo mundo Tava, arrumadinho. Eu tava de não falamos batom, nenhum palavrão. só cacete. Cacete. Cacete não é nada. Aliás, cacete é tudo. Opa! Então, pronto. Aí você combina com o Lohan qual vai ser a melhor forma. Mas eu acho que ficou ótimo, né? Tá bom. 1 hora tá bom, né? Já. Um beijo. Menos. Eu acho que dá para editar e deixar uns 45 minutos, Tá. né? Tá bom, então. Tá. Um beijo, viu? Beijo. Beijo, tchau. Tchau.